Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 16, glórias a Deus, do versículo 19 ao 31. A leitura vai ser bem extensa, mas face a necessidade para isso, para a compreensão da revelação de Deus. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lucas, olha aí. Livro de Lucas, capítulo 16. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O título diz: A parábola do rico e Lázaro. E a Bíblia nos orienta assim: Ora, havia um certo homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormenta, viu a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ao meu pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos por ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os ouvintes e espectadores da palavra de Deus, entenda uma coisa. Essa campanha profética que eu estou realizando nas mídias sociais e redes sociais, ou nas redes sociais e mídias sociais, é para despertar você para o arrebatamento da igreja. Sabe por causa de quê, irmão? Porque através das redes sociais e mídias sociais, a campanha profética das revelações vai vir com o mandamento de Deus. As Escrituras afirmadas por Jesus e a inspiração do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Em Apocalipse, capítulo 14, 6 a 8 diz: o Evangelho eterno não vai mudar, mas vai se cumprir conforme Deus quer. Por isso eu convido a todos vocês aqui que estão comigo aqui hoje, se você tiver de curtir alguma coisa nas redes sociais e mídias sociais, curta a salvação de uma alma. Se quiserem comentar, comente a volta de Jesus. Se quiserem compartilhar, compartilhe a Bíblia Sagrada. E se quiser pegar pesado, cutuque Satanás, os demônios, o inferno e toda a obra das trevas. Porque a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Essa é a verdade do Evangelho.
E tome cuidado com os mentirosos e com as mentirosas que têm surgido nesses últimos dias. Entendeu? Tudo aquilo que está fora da Bíblia é uma mentira. E se você não é liberto, se você não é liberta, você está de acordo com a mentira. Agora, se você é liberto, se você é liberta, você vai rejeitar toda mentira que estão tentando colocar na tua cabeça, ou já até colocaram na tua cabeça. Você vai repreender isso aí e você vai aprender a andar mais na verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu vou falar isso aqui. Aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador em 1996. Passei pelas águas batismais, se batizando em 1997. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, isso aqui eu gosto de fazer isso, deixa muita gente irritada. Me inscrevi e me cadastrei e me formei na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. Aqui, ó, a carteirinha aí. Vamos chegar mais perto. Paulo Leiva Macalão, tá vendo aí? Ó. Para que eu vou contar mentira? Seminário de Brasília, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão. Fiz uma extensão no Seminário de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, ó. Instituto Bíblico Ebenezer. Aí, ó. Para que eu vou contar mentira? Glórias a Deus. Por que eu entrei no Seminário Teológico? Porque o próprio Deus mandou eu entrar. Para poder pregar o Evangelho, não ser silenciado pelos carnudos, não ser silenciado pelos imorais, porque eles começaram muito bem no espírito e hoje eles estão na carne. Eles casaram com Jezabel. Acabe, quando casou com Jezabel, meu amigo, ele perdeu totalmente a autoridade. A casa de Acabe virou uma bagunça, fora a cabeça de Acabe que virou um campo florido. Tu nunca ouviu falar da história de Jezabel, não? Da gaiada que ela deu nele? Desde o momento antes do casamento, na festa do casamento e depois do casamento? Vai ler a Bíblia que tu vai ver lá. Por isso que Amós começa a pregar furioso na direção de Deus, dizendo: quando o Senhor visitar a transgressão de Israel, ele vai quebrar o vosso chifre. Está escrito lá. Mas você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Entendeu? Mas vamos à revelação da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? E diz assim a palavra do Senhor. O livro de Lucas, para você que não sabe, quem escreveu o livro de Lucas foi um médico. Um homem formado que tinha suas faculdades da época no conhecimento do seu doutorado. Mas vamos lá. Lucas, ele começa a escrever o livro e ele vai de região em região, de lugar em lugar, e começa a ouvir todas as histórias e começa a anotar. E uma das histórias mais interessantes que Lucas escreveu foi a parábola do rico e Lázaro, aonde nós acabamos de ler. De acordo com os meus amigos teólogos, a parábola do rico e Lázaro, ele não entende-se mais como uma parábola, mas como uma história. Parábola é tudo aquilo que dá como comparação. Aqui já não é comparação. Aqui está contando a história de duas vidas que existiram num tempo e que partiram, e que Jesus, quando conta essa história, ele começa a trazer à luz a realidade, a vida a todo ser humano. Se você morrer salvo, paraíso. Se você morrer perdido, vai queimar no fogo do inferno. É essa a proposta dessa história. Mas vamos lá. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. O que acontece aqui? Ele começa a contar a história de duas vidas que existiram num tempo e que depois essas duas vidas morreram. Um foi
para o seio de Abraão, que significa salvação eterna, e o outro foi para o inferno, para o Hades. Nós vamos entender isso aqui. Só que a salvação aqui, ou a perdição, não está na condição social do ser humano. A salvação, glórias a Deus, está em você verdadeiramente ter a Jesus como único, uno e suficiente Salvador. Vamos lá. O rico, ele se perdeu, não é porque ele era rico. E o mendigo, ele se salvou, não é porque ele era mendigo. Tem uma diferença aqui. Glórias a Deus. Eu vou te falar isso aqui agora. O rico se perdeu porque ele não temia Deus. Porque muitos ricos nessa época também que morreram, se salvaram. Pessoas que tiveram, porque eles temiam ao Criador. Esse aqui já não temia. Não estava nem aí para o amanhã. Vida social, ele viu um mendigo, não quis nem ajudar o mendigo. Se o mendigo via ele, é porque é sinal que ele via o mendigo também. Entendeu? Mas vamos lá, continuando. Agora, já o mendigo se salvou, não é porque ele era mendigo, não. Porque a salvação não depende da vida social de ninguém. Se você é rico ou se você é pobre. Se você é de classe alta, classe média ou classe baixa, ou classe nenhuma, mendigo. A salvação para a vida de quem quer que seja é se você verdadeiramente teme a Deus, aceitou a Jesus como único suficiente Salvador, deixou o Espírito Santo te libertar de todo esse pecado e mentira do mundo, glórias a Deus, e está em obediência a isso aqui, ó, a santa palavra de Deus. Agora, quem está fazendo essas mentiradas aí nas igrejas aí, vão tudo para o inferno. Tudo aquilo que eles criaram, que está dentro da igreja hoje, que não tem respaldo bíblico, vai conduzir todos eles ao inferno. Eu falo sem ter medo de errar, porque está na Bíblia. Mas vamos lá. Produção, confere para mim aí, produção, as 4 redes sociais. Uma breve conferida aí. Não, você não vai aparecer aqui, você vai conferir no seu telefone. Glórias a Deus. Porque você está com as vestimentas inadequadas, conforme diz o nosso pastor. Não apareça de qualquer maneira na internet. A internet não é para mostrar o nosso corpo, é para mostrar isso aqui, ó, a palavra de Deus. Mas vamos lá, continuando, enquanto ela vai fazendo os testes ali. Aí o que aconteceu? Versículo 22 agora. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Glórias a Deus. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui, ó. O inferno é real, tá? Você aí que fica pecando, falando mentira, bebendo, fumando, prostituindo, traindo sua esposa, a esposa traindo o marido, desobedecendo a palavra de Deus, trazendo mentira para dentro da igreja, para enganar o povo, Deus vai te cobrar, tá? Você vai queimar no fogo do inferno. Mas vamos lá, continuando. Aí o que acontece? O mendigo morre. O rico também morreu. A Bíblia fala, está escrito aqui, ó. E aconteceu que o mendigo morreu. Versículo 22. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quem veio buscar o rico? Quero que você me explique. Quem veio buscar o rico? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. O que está escrito ali? Ó, a produção já deu um amém ali, na primeira rede social. Estou acompanhando aqui, eu estou vendo. Mas vamos lá. Quem veio buscar um rico perdido? A Bíblia fala, Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E vem a morte, a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno, carregado de demônios atrás deles, para buscar os seus mortos. Entendeu? Entendeu, meus irmãos?
Entendeu, meus irmãos? Glórias a Deus. Dá um like aí, produção, na escurinha aí. Na rede social escurinha. Vamos ver se tá ok aí. Manda um monte de coração aí. Que eu vou ver daqui. Mas vamos lá. Apocalipse. Eu vou até ler lá, irmão. Para me ter plenamente a certeza. Apesar que eu tenho a certeza do que eu estou falando. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Vamos lá? Vamos meditar na Bíblia? Que evangelho é esse aí que você está meditando? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, aqui, ó. E olhei, e eis o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Olha aqui, ó. Para que o inferno está indo atrás da morte? Para levar os perdidos que a morte veio buscar. A morte não vem buscar salvo. Quem morre salvo em Cristo Jesus, a morte não vem buscar. Quem vem buscar é 2 anjos, está escrito aqui na Bíblia. O negócio é que você não lê Bíblia, por isso que você está sendo enganado. Você está sendo enganado a hora. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Precisamos voltar urgentemente para as Escrituras. Porque o número de enganadores e o número de enganadoras está se multiplicando por aí. E se você não lê a Bíblia, você vai ser enganado. Você vai ser enganada. Você vai pensar que você está indo para o céu e você está indo para o inferno, ora. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Tem uma coisa que eu vou falar aqui. Glórias a Deus. Quando os 2 morrem, o rico e o mendigo Lázaro, tem destino. O salvo vai para o paraíso, ou o seio de Abraão, que agora é paraíso, que Jesus inaugurou o paraíso, e o perdido vai direto para o inferno. Mas quem vem buscar... Obrigado, produção. Já vi daqui. Você confirmou lá na rede social que eu pedi. Glórias a Deus. Quem vem buscar o perdido, meu irmão? Quem vem buscar o perdido, minha irmã? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E vem a morte a cavalo amarelo, e atrás da morte o inferno para buscar os seus mortos. Meu amigo e minha amiga, desperte quanto é tempo para você poder se salvar. Porque Jesus está voltando. Vamos continuar, que eu quero encerrar no horário certo, tá? Vamos lá. Olha o que Abraão falou para o rico. Estava com a língua desse tamanho por lá de fora, querendo refrescar. Não tinha refresco lá no inferno, não tinha guaracamp lá no inferno, não tinha refrigerante lá no inferno, a única coisa lá no inferno era só tormenta. Então vamos lá. Aí Abraão diz assim, versículo 25, diz porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens de tua vida, e Lázaro, somente males. E agora este é consolado, e tu, atormentado. Aí aqui diz, ó, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os daí passar para cá. Aí, irmão, o rico ficou apavorado. Os que estão no inferno ficaram apavorados. E agora, como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente vai sair dessa tormenta? Não tem como. Para se salvar é só agora. Obrigado, produção. Tô vendo aí você fazendo as coisas aí para mim aí. Me alertando que tá tudo ao vivo. Glórias a Deus. Já confirmou já. Tudo ao vivo. Glórias a Deus. O rico ficou apavorado, meu irmão. Se o rico aqui, na Bíblia, ele está apavorado, imagine o restante que está lá, sendo atormentado. Desde a época de Adão e Eva até o dia de hoje, a quantidade de gente que foi para o inferno, porque morreram em pecado, morreram em desobediência à palavra de Deus, morreram distorcendo as escrituras. Imagem.
Vocês das igrejas evangélicas se corrigem, porque senão vocês vão tudo para o inferno, hein? Vocês estão fazendo coisa que a Bíblia nunca autorizou. Mas vamos lá. Porque a salvação é só para aqueles que verdadeiramente abandonaram todo tipo de pecado e estão em obediência à palavra de Deus. Se você não abandonar o pecado e ficar em desobediência à palavra de Deus, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, hein? Não é eu que digo isso não, é a Bíblia. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Fica aí mesmo, desobediência. Mateus capítulo 23, versículo 33. O que está escrito lá? O que está escrito? Como escapareis da condenação do inferno? Jesus, no seu ministério terreno, ele falou mais do inferno do que do céu. Se você morrer de qualquer maneira, você vai queimar no fogo do inferno. E não sou eu que estou dizendo isso não, é a Bíblia que diz, tá? Ó, quem bebe vai para o inferno, quem bebe bebida fraca, bebida forte vai para o inferno, quem fuma vai para o inferno, quem se prostitui vai para o inferno, quem é idólatra vai para o inferno, quem é feiticeiro vai para o inferno, quem distorce a Bíblia vai para o inferno, pastor mentiroso vai para o inferno, missionária mentirosa vai para o inferno, membro que não obedece a palavra de Deus está em pecado, vai para o inferno. Tá aqui, ó, quer se salvar? Tá aqui, ó. A resposta para saber se você está indo para o céu ou para o inferno está aqui, ó. Fica contando. Hoje, do jeito como é que está a situação hoje, não fica contando verdade com muitos pastores aí, não. Que a maioria, não são todos, mas a maioria está preocupada com isso aqui, ó. Silvio Santos morreu, mas deixou um monte de discípulo. E tem um monte de pastor que está topando tudo por dinheiro. Mas vamos continuando. Para terminar agora. Versículo 27... 28, 29, 30 e 31, para terminar agora. Olha o que o rico disse. E disse ele, rogo pois ao meu pai que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse, se ele não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, minha irmã, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, acabamos de ler a Bíblia. Se você não se arrepender de todos os teus pecados, e continuar em desobediência à palavra de Deus, todos vocês, de igual modo, estão me vendo e me ouvindo através das redes sociais e mídias sociais, vão queimar no fogo do inferno. Estou te julgando não, irmão, é a Bíblia que diz. Abra sua Bíblia em Salmos 9, capítulo 9, versículo 17, vê o que está escrito aí. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Deu amnésia, irmão. Esqueceu de Deus, deu amnésia, já vai para o inferno. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O Espírito Santo não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E nem os anjos celestiais vai ficar encobertando o pecado de ninguém. Se não tiver em obediência à santa palavra de Deus, vai queimar no fogo do inferno. Acabei de te contar aqui agora a história de 2 vidas. Um era rico e o outro era mendigo. Nem pobre não era mendigo. Ele estava abaixo das classes baixas. Porque tem classe alta, classe média, classe baixa. O mendigo não tinha classe nenhuma, ele era mendigo. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E a única consolação que aquele mendigo tinha
eram os cães que vinham lhe lamber as chagas. Mas o que a Bíblia diz? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta. Ele ficou desesperado. Assim vai acontecer com a vida de muita gente. Quando perceber que está na tormenta, no inferno, e agora como é que eu vou fazer para se salvar? E agora? Agora segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Ainda dá tempo para se arrepender. Ainda dá tempo para se corrigir para morar no céu. Porque se você estiver de qualquer maneira, você vai queimar no fogo do inferno. Mulher que abandonou o marido, se reconcilie com ele para ir para o céu. Marido que abandonou a mulher, se reconcilie com ela para ir para o céu. Filhos que estão em rebeldia contra os pais, se conserte, acabe com essa rebeldia para você poder ir para o céu. Pais que estão maltratando o filho, para com isso. Se reconcilie com seus filhos para poder ir para o céu. Família, esteja mais unido, porque a desunião na família vai te conduzir ao inferno. Se vocês não tiverem conformidade com as Escrituras, todos vocês vão queimar no fogo do inferno. E os pastores das igrejas, volte a fazer a obra de Deus. Pare de ficar mentindo para o povo, porque não existe sacerdotisa autorizada por Deus, não existe pastoras autorizada por Jesus, e não existe nenhuma presbítera e nem bispa autorizada pelo Espírito Santo. Isso é uma mentira de Satanás. Precisamos voltar para as Escrituras urgentemente, se não quisermos ir para o inferno. Quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja as 95 teses, é porque todos estavam fora das Escrituras. Será que vai ter que ser levantado novos Martinho Lutero dentro das igrejas evangélicas? Para que nós venhamos pregar na porta das igrejas evangélicas as 95 teses que eles estão fora das Escrituras? É o que eu falei, tem um pastor famoso aí, que para mim ele era referência, ele deixou de ser referência. Quando ele no podcast ele falou assim, se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia não permite, ela não proíbe e não permite, por que não fazer? Dali, irmão, ele já se desgraçou. Está escrito na Bíblia que a maldição sem causa não virá. Mas, irmão, você pode falar assim de um pastor, que o pastor se desgraçou? Posso. Está escrito lá no Apocalipse. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho-te que compre ouro provado no fogo e colírio para que unja os teus olhos, para que vejas. Irmãos, irmãs, eu conheço a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. E eu falo isso não é para me vangloriar, não. É porque toda a minha juventude foi lendo a Bíblia. Não perdi tempo com futebol. Isso é perca de tempo, essa Copa do Imundo aí. Não é Copa do Mundo, não. É Copa do Imundo. Copa do Satanás. É para te distrair e você perder tempo. Não perdi tempo com novelas imorais, com filmes imorais. Eu ganhei tempo só fazendo o quê? Orando. Isso aqui, ó. Lendo a Bíblia. O que está escrito lá em Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 12. De tudo que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Fiz o sepultamento agora de um parente tem pouco tempo. Aí eu comecei a prestar atenção nas coisas assim. Não vou falar o nome aqui. Eu comecei a prestar atenção. Com 1 semana e meia, evaporou-se tudo que aquele parente construiu. Tudo. Tinha muita coisa cara ali.
dividiu-se lá entre os parentes. E cadê essa pessoa? Está do outro lado da vida, morreu. E tem mais. Pergunta se alguém lembra mais. Acabou, irmão. Morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Por isso, irmão, que eu amo isso aqui, ó. Eu amo a Bíblia. Eu amo Jesus. Eu declaro de coração aqui, ó. Aqui, ó. Eu amo isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem quem me tira disso. Toda vez que eu percebo que tem alguém querendo me tirar das escrituras, eu já vejo essa pessoa como inimigo. Tô sendo sincero. Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser parente ou não parente. Começou a querer me tirar da Bíblia, começou a querer falar mal de Jesus, eu já olho para essa pessoa igual eu olho para o diabo. Cara do pai, cara do filho. Eu começo a ver essa pessoa como inimigo. Porque, irmão, nós não temos nenhuma outra esperança. O próprio Jesus falou. Examinar as escrituras, porque cuidar externar a vida eterna, e são elas que testificam e afirmam de Jesus. Um dos apóstolos falaram assim: para onde iremos nós, Jesus? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Meu amigo e minha amiga, vai morrer, vai ficar tudo aí. Eu já fui no enterro de um monte de parentes. Morreu, ficou tudo aí. Os parentes ficaram brigando por aquilo que ficou. Quase um matando o outro por aquilo que ficou. Entendeu? A Bíblia é muito clara, irmão. Uma das coisas mais reais nesse mundo é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. No livro de Lucas mesmo, onde nós lemos aqui, que é a mensagem de hoje, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, vê ali, o rico está lembrando dos parentes, irmão. Aqui, ó, vou ler para você aqui, ó. Os parentes. Ele está lá no inferno, gritando, em desespero, e lembrando dos parentes, ó. Vai ver lembrança, tá? Do outro lado da vida. Tudo aquilo que você fez é aquilo que você deixou de fazer. Aqui, ó. Disse ele, versículo 27, Lucas capítulo 16, versículo 27. Disse ele: rogue, pois, ao meu pai que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Por isso que eu falo, tentou me tirar da Bíblia, falou mal de Jesus, eu já olho para a pessoa como inimigo. Pode ser parente ou não parente. Eu já fecho logo a cara. Aí, vou lá. É assim mesmo meu tratamento, ó. Tô indo, valeu, tô indo. Já, mas tá, não, tô indo lá, tem um negócio pra me fazer lá em casa lá, tô saindo, e ó, saio fora. Porque ou tem a fé que eu tenho, ou serve o Jesus que eu sirvo na mesma convicção, ou então eu procuro me afastar. Porque se quiser ir pro inferno, vai sozinho. Entendeu? Eu não tô aqui para ficar fazendo média com ninguém, não. Quer me ajudar? Me ajuda. Ah, não quer me ajudar porque eu sou crente? Porque tem parente que é assim. Só porque você é crente, enquanto você não sair da igreja, não vai te ajudar. Aí não quer te ajudar. Ah, tu ainda está na igreja aí, se você sair da igreja, pelo menos te ajuda. Então fica com aquilo que é teu. Pega aquilo que é teu, faz o que você quiser, porque é teu mesmo, enfia em qualquer lugar, para não falar outra coisa. Glória a Deus. Por isso que eu tenho a minha convicção, irmão, da salvação em Cristo Jesus. Que tem gente que, se um amigo não ajudar, um parente não ajudar, acaba até desviando, não tem convicção da salvação. Eu tenho a minha convicção da minha salvação. Se tiver de comer comida no lixo, mas ter certeza que eu sou salvo ainda, eu prefiro comer comida no lixo do que receber a ajuda de alguém que está tentando me tirar da igreja. A realidade é essa, meu irmão. Entendeu? O mendigo preferiu ser mendigo do que ser rico. Mas pelo menos ele morreu salvo. Ele era mendigo, mas ele tinha uma riqueza que muitos ricos não têm, que era a salvação da alma. Do outro lado da vida, a coisa se reverteu. O rico virou mendigo. E o mendigo virou rico. Entendeu? Meu irmão,
minha irmã, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, eu falo isso pro teu bem, meu irmão. Eu falo isso pro teu bem, meu irmão. Eu não quero o teu mal. Eu quero que você se salve. Se eu quisesse o teu mal, eu ia estar aqui, ó, topando tudo por dinheiro. Eu ia arrancar até o teu último fôlego da lã. Entendeu? E nem aí, ó, preocupado com a tua salvação. Tomara que você se dane, que vai pro inferno. Tá dando teu dízimo de oferta? Que se dane, vai pro inferno. Vou falar a verdade. Tem muita gente que vai com esse pensamento. Deu o seu dízimo? Deu a tua oferta? Amém. Falar a verdade para quê? Glórias a Deus. Mas aqui não. Nesse endereço, nas minhas redes sociais e mídias sociais, é para falar a verdade. Não tem um lugar, irmão, onde eu não tenha pregado, que a pessoa não tenha sido restaurada através da verdade. Abri minha agenda agora tem pouco tempo. Estou pregando em diversas igrejas. Uma ou outra aí fica jogando letrinha. Ah, tá pregando lá, tá pregando. O problema é meu. Abra sua agenda também para pregar fora. Glórias a Deus. Os novos vídeos já estão no meu canal no YouTube. Tá lá. No meu canal no YouTube, os novos vídeos. Pelas igrejas por onde eu passei pregando. Eu tenho um canal no YouTube. Vai lá assistir os vídeos que estão lá, as novidades lá. Ó, eu prego na rua. Prego na estação de trem. Prego dentro da condução. Prego no meu trabalho, no horário do almoço. E aqui estou pregando na live e prego nas igrejas. Entendeu? Aí os amigos meus vieram conversar comigo, que nas igrejas deles, que são de outro ministério, silenciaram eles. Aí eu falei com eles assim: vocês estão percebendo, não? É porque estão exaltando as sacerdotisas de Aserá e as pastoras que não existem na Bíblia. É por causa desse novo modismo que está aí. Por isso que eles não estão dando mais oportunidade para vocês. E pode reparar, para consagrar um homem para o ministério, irmão, principalmente para consagrar um homem a pastor no ministério, é um curso, irmão. Eles oram, rezam, fazem quiumba para ver se vai consagrar aquela pessoa ao ministério. Mas quando é para consagrar uma mulher, é rápido. Que mistério é esse? Que mágica é essa? Entendeu? Eu tenho mais de 20 anos de ministério, irmão. Mais de 20 anos de ministério. Nunca me desviei. Já fiquei fraco. Mas eu ir lá para o mundo escandalizar? Nunca fiz isso. Eu fiz um pacto com Deus. Se for para mim se desviar, para ir para o mundo, Senhor, me prepara e me leva. Que lá fora, irmão, não tem nada para nós, não. Tem gente que diz que tem. Eu quero saber. O cristão verdadeiro não tem, irmão. Futebol, para mim, é coisa do diabo. Não é coisa de Deus. Novelas mundanas é coisa do Satanás. Porque não tem ensinamento nenhum estrutural ali para mim. A pessoa só aprende o que não presta nessas novelas mundanas. Nos filmes mundanos, pior ainda. As músicas mundanas nem se fala. Então, meu irmão, aqui, ó, se apegue com a Bíblia. Ó, se apegue com a Bíblia. Porque tu vai morrer, vai ficar tudo aí. Eu tô falando que eu vi. Dessa vez eu fiz questão de prestar atenção. Mas eu não comentei nada para ninguém que vai prestar atenção, não. Uma semana e meia. Já tinham dividido tudo. A casa ficou só no esqueleto. O final do ser humano é assim. Não trouxemos nada para essa vida. E desta vida para outra não levaremos nada. Por isso que eu fiz esse gesto aqui, ó. Eu amo isso aqui, ó. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Jesus. E se alguém vem tentar me tirar da palavra de Deus, ou vir falar mal de Jesus, eu já olho para essa pessoa como se estivesse olhando para o próprio Satanás. Aí eu já começo a olhar a pessoa e começo a pensar, o Satanás está na minha frente. Ou a Satanasa. Ou o Satanás ou a Satanasa. Entendeu? Devemos estar vigilantes, irmão, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Eu sei que ainda não é a minha hora, irmão. Eu até falo com a produção que ela tem que ficar tranquila. Não é a minha hora. Mas eu vou falar uma coisa de coração aqui, irmão, que eu vou falar. De coração. Que fique para os meus espectadores isso. E até para os parentes de perto e de longe. Que fique também. Se eu morrer hoje,
eu morro satisfeito. Sério, tô sendo sincero. Já tô velho, acabado, com 49 anos de idade. Tô com o pé na cova, tô quase partindo. 49 anos de idade, irmão. Se eu passar dos 50, já vou começar a fazer hora extra. Mas uma coisa eu vou falar aqui de coração. Se eu morrer hoje, eu já morro satisfeito. Porque tudo que tinha que fazer para Jesus, eu fiz, irmão. Preguei, cantei, toquei instrumento, preguei na rua, preguei nas estações de trem, preguei em diversas igrejas, preguei no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, fui por diversos lugares pregando o evangelho, testemunhando, fazendo a obra de Deus. Glórias a Deus. Se hoje eu partir, eu parto satisfeito. E faço o que Paulo falou. O viver para mim é Cristo. E o morrer é ganho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Deixa eu ver a contabilidade aqui. Produção. Estamos com mais de 5.000 pessoas assistindo aqui. Bênção do céu. Mais de 5.000 pessoas aqui assistindo. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais. Esse é o propósito, é o objetivo, é levar Jesus até você. O meu slogan na rede social é esse: curtir a salvação das almas, comentar sobre Jesus, em tudo sobre Cristo, compartilhar só a Bíblia Sagrada aqui, falando de Jesus, entendeu? E mostrando a verdade do Evangelho para todos vocês. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até uma próxima oportunidade. A campanha profética continua. Hoje é o segundo dia da campanha e vai continuar. Vou mudar o fundo musical para orar pelo final e encerrar. Que amanhã eu tenho que trabalhar. Glórias a Deus. Vamos orar pela finalização em nome de Jesus. Que Deus é bom e ainda opera maravilha em nosso meio. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar, irmão. Ai, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesse momento, Senhor, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe este lar, meu Senhor. Abençoe também, meu Pai, todos os ambientes de trabalho que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Abençoe este homem, esta mulher que estão nas conduções, que também estão nos ouvindo e nos vendo. Meu Pai, supre a necessidade daquele que já está com a sua despensa vazia. Entra com providência. O que está empregado, meu Deus, mantenha o seu emprego. E o que está desempregado, meu Pai, abra as portas para que este homem e que esta mulher venha levar o pão de cada dia para a sua casa, meu Pai. Abençoa cada dia, entra com providência. Toma cada vida nas tuas mãos, meu Deus. Nós precisamos a cada dia do teu auxílio, meu Pai, da tua ajuda, da tua força e mais. Precisamos de saúde para continuar trabalhando na vida material e trabalhando na vida espiritual. Eu entrego cada vida, meu Pai, nas tuas mãos. Como profeta do Deus Altíssimo, eu profetizo nesse momento a cura, a restauração, a libertação e, meu Deus, o ensinamento aprofundado dos pés à cabeça na vida deste homem e desta mulher, para que eles nunca venham ser enganados pelo enganador. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, Pai. Eu entrego, meu Deus, os que estão nos abençoando também com esses presentes e os que não puderam abençoar, meu Pai. Eu abençoo do mesmo jeito. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Estou encerrando
mais um dia da campanha profética, entregando os ouvintes nas tuas mãos, meu Senhor. Porque todos os ouvintes, seguidores e seguidoras, e todos os telespectadores são teu, meu Deus, não é meu. Eu só estou aqui para fazer a tua obra. Abençoa, meu Pai, a cada vida. Une todas as famílias, meu Deus. Repreende toda a operação do mal. Isso é que eu já te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E todos os meus ouvintes online digam amém. Amém. Amém e amém. Meus amigos, minhas amigas, mais um dia, encerrando por aqui mais essa programação da campanha profética que vem pelas redes sociais e mídias sociais, para que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, e eu não cumpro nada mais ou nada menos do que a vontade do Altíssimo, que está em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Importa que profetizes outra vez a muitas nações, povos e a todos a palavra da verdade. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amanhã tem mais. Siga-nos em todas as redes sociais. O meu nome em todas as redes sociais é o único nome: Gelson Bezerra Oficial. Você vai me encontrar com esse nome em todas as plataformas de rede social e mídia social. Que Deus te abençoe e possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações.